tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 18 de setembro de 2011, domingo. O verbete é o de número 2058, 8 páginas, 46 logias e 25 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 15 máximos. O tema é metáfora conscienciológica. A especialidade é orismologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Pedro, que está aqui muito bem assessorado hoje, inclusive de quebra com o Locha ali de lado. Não sei o que o Locha está fazendo aí não, mas parece que é para ajudar. Agora, definição. A metáfora conscienciológica é o emprego de expressão neologística didática explicitadora de neoverbons, neoconceitos, neoabordagens, neoacepções, neoinformações, neohipóteses, neorrealidades evolutivas, concebida a partir de transposições semânticas analógicas intervocabulares no âmbito do corpus paracientífico da conscienciologia. O holopensene da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. As ideias afins transdisciplinares e interdimensionais. A demonstração da importância do cérebro dicionarizado. As intercomparações lexicais, científicas, didáticas e desassediadoras. A transmissão pedagógica de neoconceitos. As formas mais cultas da linguagem. Olha, eu li só um trechozinho aí da fatologia. A transposição do vocabulário a partir das correlações entre a dimensão extrafísica e a intrafisicalidade. O paraconceptáculo neoverpônico. Agora, vale a pena observar aqui, na argumentologia tem o tópico da cosmovisão, com 100 exemplos de metáforas conscienciológicas capaz de ampliar a visão de conjunto e ilustrar o tema em debate. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos associação didática, família neologística, linguagem mental somática, louçania estilística e metáfora técnica. Frase enfática. Oxímoros, estrangeirismo, biassociações analógicas e as transposições conceituais interdisciplinares são mega recursos lexicais na criação das metáforas conscienciológicas paradidáticas. O nosso amigo João Paulo colocou a sua frase enfática como chamativa, tá certo? Como objeto chamativo, aí no caso. Você já refletiu sobre a importância didática das metáforas conscienciológicas? Qual delas repercutiu mais intraconsciencialmente em você? Por qual motivo? Na bibliografia, nós destacamos que tem 3 fontes bibliográficas. Agora, eu quero dizer para vocês que nós estamos distribuindo aí também hoje um verbete do dicionário para vocês terem uma ideia do que é que está sendo feito o dicionário. Esse verbete que foi distribuído está sem revisão. Ele está na bruta. Nós vamos mexer nele todo e ajustar tudo que tem. Tem frase solta, tem letra viúva no fim da linha, falta nomes inteiros aqui de certas nomes aí da conscienciologia e outras coisas mais. Mas, de modo geral, vocês vão ver como é o argumento, de que modo ele está sendo feito através desses 20 itens aí. Vocês vão ter uma ideia do assunto. Professor. Como é que nós estamos fazendo os verbetes. Professor, pode perguntar aqui em cima no ar. Sim. Pode perguntar depois sobre algumas... O Pedro já deixou. Ele deixou? Você deixa? Já. Agora, ó, vamos ver aqui o questionamento. Tenho um filho de 11 anos que vê consciências e é muito espiritual, domina muito bem essa matéria, tem grande poder de argumentação e na profissão dele até poderia ser advogado, mas sei que a profissão de juiz e advogado e espiritualidade encontram-se em campos opostos. Ixi, como devo aconselhar meu filho para escolher a profissão dele? Quer ver a turma de advogado, como é que fica essa, hein?
Tá aí. Você não quer falar alguma coisa? É de Portugal essa senhora, tá? Sim, eu particularmente discordo que ficam em campos diametralmente opostos. Vejo que é possível fazer uma conjugação, inclusive, do seu ponto de vista assistencial, do Depende direito, da intenção, né, claro, do advogado. do direito com a condição da assistencialidade, da própria multidimensionalidade. Então, como o professor Waldo fala, depende da intenção. Vale a pena, inclusive, a pessoa que está fazendo a pergunta recorrer ao verbete da professora Márcia Ram, que fala de advocacia interassistencial, em que demonstra a possibilidade de se fazer uma prática da advocacia, inclusive da magistratura, voltado para a assistencialidade. E vale a pena também a pessoa pensar na condição do para-direito, que é justamente uma especialidade da conscienciologia que vai estar lidando com elementos básicos do direito intrafísico em conjunto com a cosmoética, com a multidimensionalidade, voltado justamente para a condição da assistencialidade e da interassistencialidade. Conclusão. A senhora não deve dar conta no seu filho, não, porque às vezes é justamente na advocacia e no direito que ele veio para cumprir a PROEX dele. E pode-se fazer muita assistência com a advocacia e com o direito. Depende justamente da intenção e de como a pessoa é justamente essa. Existem efeitos adversos a uma pessoa que abusa de álcool, cigarro e drogas fazer uma cura, dor abdominal muito forte com as mãos em uma pessoa que estiver na primeira semana de gestação? Olha, aí é um problema de consciência, não é isso? O problema é da pessoa, ver como é que ela está, né? Agora é para você. Em Definologia, página 49, temos: concebida a partir de transposições semânticas, analógicas e intervocabulários. Como não tem um domínio amplo do português, poderia o verbetógrafo aprofundar, pois me senti como se fosse ouvindo os discursos do professor Astromar Junqueira, da novela Roque Santeiro, de Dias Gomes. Então vamos ver aqui. Quer dizer, ele é analfa de português, mas é doutor em novela, não é isso? Essa eu não podia deixar de falar, né? Analfa em português, mas doutor em novela. Dizem até que é um oxímoro a televisão educar, né? Televisão educa. Mas é o seguinte, vamos ver aqui, transposições semânticas. Então são, vamos dizer assim, transferências de significado a partir de analogias, ou seja, a partir de ideias afins, a partir de afinidades entre os vocábulos, entre as palavras. Então, as palavras, nós sabemos, elas podem ter significados diferentes. A mesma palavra, por exemplo, manga, pode significar fruta, pode significar a parte da camisa. Então, é a mesma palavra, só que você tem significados diferentes. Quando você coloca uma palavra com um outro significado, em outro contexto, você está fazendo essa transposição. Isso pode ser nesse nível que a gente está falando, da própria palavra, ou pode ser também conceitual. Às vezes você empresta um conceito de uma ciência para outra, para você poder descrever ou demonstrar uma outra ideia que você esteja querendo. Então, quando nós estamos querendo fazer isso a partir da dimensão extrafísica ou da realidade evolutiva, é comum necessitarmos e usarmos essa ferramenta da metáfora justamente em função disso, porque a metáfora ela acaba também aproximando as pessoas do propositor ou daquela ideia que você esteja propondo. Então a metáfora muitas vezes você corta caminhos, você caminha mais rápido. Em um conceito você pode aglomerar ou conjuminar uma série de informações. Então, muitas vezes, uma expressão metafórica, você percebe que ela é condensada, ela pode significar várias coisas. Então, seria essa a ideia que a gente colocou na definição. No verbete não menciona megapensente vocabular. Dessa forma, gostaria que o verbetógrafo explicasse por que não há tal menção. Quer dizer, ele acha que deve ter um decreto para colocar em todas, é isso? A razão real foi para não ficar tão grande, que o verbete já ficou grande, então a gente muitas vezes usa, né, joga com essas possibilidades para não ficar uma coisa muito exaustiva, muito grande. Eu tenho 10 anos e queria saber como faço para sair do meu corpo.
Quem é que quer responder para essa moça, essa menina? Ela tem 10 anos. O que eu sugiro é você procurar ficar tranquila, escolher um dia, um momento que você esteja bem disposta, bem motivada para sair do corpo, que você não esteja muito cansada, que o seu corpo não esteja muito cansado. Você vai deitar de barriga para cima e vai começar a trabalhar com as suas energias. Você vai começar a colocar a força do seu pensamento na cabeça e vai descer com essa ideia, com essa intenção, com a força do seu pensamento até os pés e vai subir. E você vai começar a observar que vai uma força, como se fosse uma força elétrica, eletromagnética, da sua própria vontade, vai começar a te obedecer. Isso são as energias. Se você acelerar isso ao máximo, você pode instalar o que a gente chama de estado vibracional. Isso associado com a sua intenção de querer sair e estando de barriga para cima, há uma probabilidade muito grande de você começar a vivenciar essa condição. Associadamente, você pode pegar as terturas que você já está observando, já está vendo, e procurar saturar a sua mente com essa ideia, inclusive lendo livros sobre o assunto. Agora, o mesmo nosso amigo do Roque Santeiro. O emprego da metáfora, para ser efetivo, é necessário que o orador a mantenha dentro do contexto sociocultural do seu público-alvo. Logo, gostaria de saber, pela experiência do verbetógrafo, como esse estabelece seu discurso para os iniciantes ao estudo da conscienciologia. O objetivo principal, existem vários tipos de metáfora. O que a gente está propondo e estudando aqui é a metáfora científica, no caso específico aqui da conscienciologia. Então, o público-alvo seriam as pessoas interessadas na conscienciologia. Então, o objetivo principal é esse, e na hora de se fazer ou de se comunicar, de se usar o recurso da metáfora, tem que se ter em mente se isso vai ser mais funcional, fisiológico, assistencial ou não. Muitas vezes no processo literário se usa muitas metáforas, mas aquilo é mais um processo às vezes de para poder dar mais expressão, mais, vamos dizer assim, beleza ao texto, um processo mais estilístico, que tem o seu valor. Mas aqui no caso, o ideal que a gente objetiva é dar mais força ao argumento, para que aquilo faça a pessoa pensar mais. Então você vê nessa listagem que tem várias condições, várias expressões, muitas verbons que fazem a pessoa pensar. Então vamos pegar um exemplo. Quando a gente fala em aperitivo intelectual, a soma desses dois vocábulos, dessas duas expressões, elas ganham uma força maior, porque quando a gente fala em aperitivo, normalmente vem a ideia de um processo de gastrosoma, de um processo de comida. Quando você coloca intelectual, isso já faz você olhar com outros olhos. Então, normalmente é quando você vai, às vezes, começar uma leitura, ou você está procurando um livro para ler, numa biblioteca ou numa livraria, e você faz uma passada rápida de olhos nesse livro, no índice, na bibliografia, no autor. Isso vai atiçando, da mesmo modo que o aperitivo vai preparando o corpo para a digestão, esse processo de aperitivo intelectual vai aquecendo as sinapses para esse estudo que a pessoa venha fazer. Eu quero mostrar para vocês a 5ª jornada de educação conscienciológica. Está construindo o planeta escola, da repreendência. É do dia 7 a 9 de outubro, quer dizer, daqui um mês. Tem ao todo, nesses 3 dias, são 14 professores falando aqui sobre o assunto. Agora, logo em seguida, nós vamos ter aqui a 2ª semana da reeducação consciencial, também da repreendência. Então, em cursos simultâneos, profilaxia das abordagens dogmáticas, fundamento da cientificidade na pesquisa conscienciológica. E vai ter o 2º Congresso Internacional de Verponologia. Reaprender para reeducar, construindo o planeta escola. Se alguém quiser ver mais detalhes e ver todos os atores e atrizes, tudo tem aí. Eu quero dizer para vocês que eu recebi aqui em mãos do autor A Família no Mundo Contemporâneo e a Transferência de Riqueza. É do Dr. Alexandre Pascalini, que está aí conosco hoje ainda. Ele trouxe o livro, eu estive examinando o livro com calma, etc. Tem até citação aqui de nossas coisas. O livro é sério. E foi publicado pela editora Fórum, de Belo Horizonte. É tudo especializado em processo de direito.
Agora, o livro está muito bem feitinho, bem arrumado, certo? E a família no mundo contemporâneo e o processo da economia da riqueza. Isso é da terceira lá para nós. Pedro, agora, pode? Pode falar. Depois eu vou fazer uma pergunta ao senhor, né? Sim, eu não estou cobrando nada. Não está cobrando nada. Muito obrigada, professor. Pedro, na fatologia, na página 50, sexta linha de baixo para cima, ali no meio, a autoestigma cognitivo. Você pode falar um pouco desse conceito? Autoestima, né? Cognitiva. Isso. Se você olhar um pouquinho antes, a ideia, ela vem... Autoconfiança intelectual. Isso. A gente coloca repressão mental somática, a autoconfiança intelectual e a autoestima cognitiva. Tá. A ideia é que quando a gente começa a trabalhar com a metáfora, para você propor metáforas, você tem que ter uma certa segurança. Essa segurança, normalmente, ela advém de um cabedal de conhecimento, da prática, do estudo, da prática, da vivência, para a gente também não ficar muito teórico ou não viajar na maionese, como se diz. Então essa autoconfiança ela é necessária em função disso, e ela vem por conta dessa teática, desse né? Tem que a gente tenha cognitivo. Tá, ok, muito obrigada, professor. Agora tem 2 itens na listagem que o senhor apresentou que eu gostaria de falar alguma coisa. Por exemplo, o item 3, autorologia. Aqui o senhor coloca o voluntário da Conscienciologia em autor publicado na Conscienciologia. É isso? É assim mesmo? Mas a academia... Publicado. Agora eu vou colocar outra publicação. Aqui, ainda vai ser acrescentado o seguinte: voluntário da União Internacional de Escritores da Conscienciologia, Uniescom. Fechou, né? Eu acho que responde ao que você quer. Você tem que lembrar que isso aqui é um rabisco, é um rascunho. Sim. E qual que é a outra? O outro é o 14. 14. O que você quer? O senhor no final só colocou na revista Consciência. Sim. E na revista Ressex, no Journal, na Conscienciologia Aplicada. Eu estou falando das coisas nossas aqui. Porque nós estamos falando daqui, a revista Consciência publicada aqui. Sim, mas aí só dessa revista? Não, por quê? Cognópolis, de Foz do Iguaçu, é a Consciência, não é isso? Eu sei. Mas então, posso morar na Cognópolis e publicar... Daí a C nós já estamos falando em outro lugar. Você olha lá que Sim, tem. eu vi. Itineranciologia, o número 12. Sim. Cooperou, coopera. Quer dizer, essa cooperação é publicar no jornal. O que eu estou falando é daqui, porque o processo nosso é o que a gente então, vive professor, aqui. O jornal da Cognópolis, o jornal da Invex, sim, o jornal da Apex... A revista mais antiga que nós temos é a Consciência. Não, existe outra revista aí da Uniescom. Tem, no próprio jornal da Mas Apex. o que eu estou falando é a revista mais antiga. Científico. Você está falando de periódico científico. O jornal não é periódico científico, é só de divulgação. Mas existem também as outras revistas. Então, comunicólogo. É a revista. Então seria comunicólogo, tarístico, científico. Seria? Mas não precisa, a revista Consciência já é isso. Comunicólogo tarístico já mostra que é científico. Há controvérsias? Não. Olha, nós vamos reformular isso tudo aí, que tá, do ponto de vista de forma, está precisando de muito ajuste. Isso aqui foi feito do bruto. Uma sugestão é colocar um artigo na revista ou no journal, que aí fica completo no 14, porque são os 2 de ponta da Conscienciologia. Né? A gente pode pôr, né? Pedro. Pois não, Rindo. Na paradoxologia, esse primeiro paradoxo, podia dar uma aprofundada, o paradoxo de a mais brilhante expressão metafórica atinente para a realidade, ainda não conseguir representar completamente o conteúdo desta. É uma limitação da própria língua, né? Quando a gente tenta traduzir, transferir para as palavras, sempre há uma perda, principalmente se isso é em função de uma vivência, e mais ainda se é de uma vivência extrafísica, que normalmente
as nossas potencialidades estão aumentadas, a própria dimensão extrafísica é mais avançada do que a intrafisicalidade. Então, por mais que a gente encontre uma expressão que se encaixe aparentemente de modo perfeito, aquela vivência ou aquela paravivência sempre vai ter um gap. Entende? Então essa que é a ideia. Por exemplo, você fala em central extrafísica de energia. Você imagina central porque você faz um paralelo com, por exemplo, com a Itaipu, né, com a central intrafísica que você conheça, que tenha muita força, que gere muita energia. Mas o processo extrafísico ele sempre vai ser mais avançado, ele sempre vai extrapolar essa condição. Entende? Então a gente vai sempre ter um teto aí. A parafatologia na quarta, a dificuldade de tradução fidedigna de parafatos em palavras tem a ver com isso. Isso, exatamente. Tem a ver. Agora, outra coisa aqui na página 50, a 8ª e 9ª linha, a inventividade linguística funcional. Página 50. 8ª e 9ª linha. Fim da 8ª e... A inventividade linguística funcional tem relação também com aquilo que eu estava comentando antes, o motivo pelo qual a pessoa vai usar a criatividade dela na linguagem. Se é um processo literário, isso tem um nível de assistencialidade. Se é um processo mais ligado a TARES, esse nível de assistencialidade tende a aumentar. E tem que ser funcional no sentido dessa expressão, dessa metáfora ser inteligível, ser didática, ser acessível às pessoas. Porque existem, às vezes, metáforas muito obscuras que a pessoa tenta fazer, ou porque ela conhece um ramo do conhecimento, ela quer exportar um conceito para a conscienciologia, ou trazer para cá um determinado conceito, só que as pessoas não conhecem aquele conceito, fica mais difícil. Então, nas metáforas, a gente tem que sempre observar isso, o processo didático, se ele é funcional, se ele é fisiológico, senão ele não vai pegar e não vai atender ao objetivo principal. E em seguida, as neopalavras inevitáveis na criação, sequência disso. As neopalavras inevitáveis na criação, difusão e consolidação de novas áreas do saber. É isso que às vezes as pessoas se batem e debatem com a conscienciologia em função dos neologismos. Então, como a proposta é uma ciência nova, é inevitável que se crie palavras novas para descrever essas neorrealidades. Então, principalmente, já é um processo novo de uma ciência nova, principalmente quando você vai querer traduzir em palavras o processo evolutivo de modo geral, a dimensão extrafísica, as relações que existem dentro disso. Então, a neologística, não tem como fugir disso. É inevitável, essa que foi a ideia. Agora, tem a última aqui que eu vou... Na 4ª linha da página 50, é a intersecção semântica. O que se quis dizer com isso? A intersecção semântica, é exatamente isso. Quando se trabalha com processo de metáfora, normalmente você pega uma palavra que é de um âmbito semântico e transfere ele, ou essa palavra, para um outro âmbito, para uma outra realidade, para um outro contexto. E normalmente, para essa expressão, para essa palavra, para ela funcionar, para ela ser lógica, para ela ter, vamos dizer assim, uma funcionalidade maior, tem que haver essa interseção. Pensa em dois conjuntos com uma interseção no meio, e essa interseção é que vai ser o resultado daquele percentual do significado daquela palavra, daquela expressão, que vai ser comum às duas áreas do saber. Então, por exemplo, na genética existe o código genético. Então, código, muitas vezes, se você lembrar do processo do direito, que existem os códigos, então ali é um conjunto de informações organizadas. E o processo de código genético é exatamente isso. O processo da genética, por exemplo, também, eu estou lembrando aqui da dupla hélice. O DNA, ele parece uma hélice dupla. Então, isso também é um processo metafórico. Eles observaram como é uma hélice, viram que se parece no modelo e emprestaram esse conceito. Então, é em função disso que as metáforas mais, vamos dizer assim, as melhores, as mais funcionais, são aquelas em que você consegue ter o mesmo ramo, o mesmo veio ideativo em conjuntos semânticos ou áreas do saber aparentemente
diferentes ou diferentes mesmo, mas em que em algum momento naquela ideia elas são similares. Você consegue ter uma linha de raciocínio próxima. Ok, obrigado. O Lodge está lembrando aqui o processo de resiliência, por exemplo, que é um conceito da física. Por exemplo, a mola, você puxa a mola, ela tende a voltar para aquele estado inicial. Isso a gente observa em determinadas pessoas que têm essa capacidade mais aguçada, mais latente, né? Mais... Tá, ok, obrigado. Observar, né? Pedro, eu... Pois não. Eu gostaria que na interaciologia que você... Qual que é a página, por favor? É a página 51. Tá. Que você explicasse a interação domínio-fonte, concreto domínio-alvo, abstrato na concepção das analogias metafóricas. É bem isso que a gente estava comentando com o Arlindo. O domínio-fonte concreto é muitas vezes uma realidade que a gente conhece na dimensão humana, e o alvo é aquela ideia que você tem, por exemplo, da dimensão extrafísica. Então, no exemplo que eu dei, na Itaipu e o processo da central extrafísica. Então, para a ideia, para a Virpon ser mais didática, é preciso que haja alguma sinapse, algum conceito, algum engrama no nosso cérebro, e principalmente no cérebro dos leitores e dos alunos, que isso faça sentido, que aquela ideia faça sentido e a pessoa possa dali extrapolar. Então nós temos conhecimento do que vem a ser a usina de Itaipu, por exemplo, e dali a gente consegue extrapolar o que viria a ser a central extrafísica de energia, da verdade, as centrais de modo geral. Então é importante você ter isso em mente para você fazer esse link, porque se ficar tudo muito abstrato, vamos supor, conceitos muito extrafísicos ou conceitos muito avançados, a tendência é que a maioria das pessoas não pesquem, não entendam, e a compreensão vai diminuir. Não digo que não possa ser feito, mas há uma tendência disso diminuir a didática. Pedro. Não sei se eu expliquei, Patrícia. Pedro, pois aqui, não? Na parafatologia, página 50, na quinta linha, os nicknames dos amparadores extrafísicos. Os nicknames da parafatologia. Os apelidos, né, dos amparadores extrafísicos. Então a metáfora é muito utilizada nesse sentido, porque se conjuga a função do amparador com o processo metafórico. Então vamos pegar um exemplo, a rosa dos ventos, por exemplo. O próprio exemplo do Zéfiro é uma condição metafórica. A Rose Garden. O engraçado foi o Hércules. Quando ele apareceu, o professor Walter falou que ele era muito forte de energia e deu o nome de Hércules. A gente achava que era porque ele era muito forte de energia, mas esse era o próprio nome dele na vida humana. Então, ficou bem, vamos dizer assim, bem redondo. O processo denominador, da monja. Então, a metáfora ela é muito rica nesse sentido. Também para o conceitual, né? A mensagem, por exemplo. A ideia manifestada em metáfora. Sim, exatamente. Você não pode ficar só no processo artístico. Tá. É preciso ter a condição do conceito veiculado. Por isso que eu comentei a função do amparador. Então, Hércules, um dos trafores é o processo de força energética, da força presencial, do domínio com as energias. Então, você vê que o nome casa bem com a função do amparador. Do mesmo modo, o enumerador, por exemplo. Uhum. Então, quando você consegue fazer esse casamento, é que a expressão ganha mais força. E o casamento a respeito do conceito da mensagem tem a ver também com a ligação, né? Tem a ver com a ligação do amparador com o assistente. Sim, também. Isso aí está sempre envolvido, o processo de rapport, né? Mas na denominação, é mais a função com o atributo dessa personalidade. Né? Tá bom. Você coloca aqui no último item as pesquisas extrafísicas do Conscienciés. Sim. Porque o processo de linguagem, a metáfora nessa vertente que a gente está abordando, tem essa condição de condensação. Então você coloca Cipriani, o ciclo de primaveras energéticas. A partir disso, você imaginar o que seria um ciclo de primaveras energéticas, ou seja, aquela condição, aquele upgrade, aquele bem-estar, aquela condição superpotencializada das energias em ciclo, de modo sinérgico. Então você tem isso numa palavra só, Cipriani.
Então, o conscienciês deve ser isso elevado à última potência. Ou seja, você ter às vezes uma ideia que você não consegue traduzir numa palavra, mas é num processo, às vezes, não sei, energético, ou numa condição que é difícil de traduzir, mas ela é muito rica. Se você fosse traduzir, você às vezes teria que passar horas e horas com expressões para tentar traduzir aquela vivência, que é na realidade o que acontece no capítulo 60, que o professor Valdo tentou traduzir aquela experiência. Então, eu vejo que os neologismos, de modo geral, as próprias metáforas, elas têm já esboçam essa condição de se condensar conceitos em poucas palavras, mas que são conceitos muito complexos e muito densos, como a gente está dizendo. Eu até sugeri para o professor Valdo, a gente vai inserir nesse verbete uma citação da Hannah Arendt, que eu achei esses dias, que ela diz o seguinte: a metáfora é o mais belo presente que a linguagem podia dar ao pensamento. Justamente por isso. Então, porque você consegue elaborar, às vezes, o pensamento de modo mais avançado, mais profundo, a partir de metáforas, a partir de analogias. Pedro. E o conscienciês é por aí, né? Estava pensando a respeito do que você coloca, né? A dificuldade de poder expressar a ideia, como às vezes acontece o que tem um nome de alexithymia. Alexithymia, principalmente processo emocional. A nível sim. Exatamente. Também para poder produzir, como você colocou recém, né? A ideia. Exatamente. Quanto menos, vamos dizer assim, em gramas nós temos, quanto menor o número de sinapses especializadas, mais difícil vai ser a expressão daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, e assim sucessivamente. Por isso que a gente coloca na primeira linha aí da página 50, a expansão do neuroléxico, ou seja, a expansão do dicionário cerebral. Como foi comentado essa semana até pelo Otto, o processo do poliglotismo ajuda muito nisso, porque você pode pensionizar em outros idiomas, receber informações de consciência, muitas vezes de outras nacionalidades que tiveram vidas recentes em outros países. Claro. Então essa expansão ajuda não só a pessoa a se entender, que é o que a gente chama de lexicoterapia, ajuda a pessoa a se melhorar, a trabalhar melhor com ela, mas principalmente também entender aquilo que as outras pessoas estão às vezes sentindo, querendo dizer e não conseguem. Então quem tem um dicionário cerebral mais, vamos dizer assim, com arcabouço maior, a tendência é que essa pessoa faça mais assistência. Se aqui coloca você a demonstração da importância do cérebro dicionarizado. Exatamente, foi essa a intenção mesmo. Tá bom. Uma outra coisa, efeitologia, o primeiro item, o efeito surpresa das verpons. Poderia ampliar? Sim, algumas verpons você pensa na ideia. Então a ideia ela está ainda vamos colocar assim, na dimensão mental somática, e você precisa trazê-la. Quando você vai traduzir essa ideia em palavra, você vai ter que fazer uma seleção de palavras para expressar aquela ideia. Apesar das palavras serem neutras, você vai precisar selecionar, e elas não são tão neutras porque existem palavras mais adequadas do que outras para expressar aquela ideia que você esteja querendo traduzir. E muitas vezes nessas metáforas ou nas palavras escolhidas gera um processo de surpresa. Então eu estou lembrando aqui da voliciolina, por exemplo, que é o processo da gasolina da vontade. Então essa expressão voliciolina, ela chama atenção, mas o que será a voliciolina? Então esse efeito curioso que algumas expressões ou palavras, o macrosoma idiota, a Cris está lembrando aqui, um macrosoma idiota, isso é um oxímoro, ou seja, são duas palavras que aparentemente se anulam, são contraditórias, mas que no contexto elas se potencializam. Você vê que é um macrosoma muito mais avançado. Então é nesse sentido que a gente falou que existem verpons que trazem em si esse efeito curioso, esse efeito de querer saber mais. E além disso a gente coloca em outro local também, que ajuda na própria retenção mnemônica, porque você não vai esquecer mais, não é isso? Vai marcar, vai vincar mais em função dessas características. A visibilidade marca isso também, né? Sem dúvida. Obrigada. Agora, tem aqui na patologia, nona linha da página 50, você colocou os neologismos terminológicos.
Eu entendo isso, mas alguém pode talvez interpretar isso como redundante. Talvez não era o caso de acrescentar alguma coisa aí. Pode ser da conscienciologia, né? Pois é. Não, porque neologismos terminológicos. Se é neologismo, é terminológico. Não necessariamente. Há uma redundância. Não, terminológica é de uma área científica, de uma área de saber. Eu posso fazer um neologismo para uma área que não seja de ciência. Não, mas a intenção não foi essa, mas podemos... Pois é, mas a sua intenção não é essa. Mas tem gente que vai interpretar isso de maneira redundante. Mas, por exemplo, o Guimarães Rosa escreveu vários neologismos que não eram científicos, não são terminológicos, entende? Mas era de palavras. Era de palavras. Termos e palavras é redundante. Tá, é que eu estou usando terminologia mais como uma área de saber. Você está usando como sendo a nomenclatura, mas aí não está claro. Pois é. Mas aí talvez era o caso de acrescentar alguma coisa para acabar. Orismológico acho que é mais em cima do lance, o Roberto está sugerindo. Vamos tirar o terminológico e coloca o orismológico, tá certo? Que aí não tem com termo. Pedro, aqui no A, por favor. Não, mas é mais científico, porque eles estão falando que é termo, terminológico é de termo. Mas a orismologia vai resolver isso aí. Mas quem perguntou? Oi, aqui no ar. Pode falar. Você poderia ver para mim, na parafatologia, página 50, no final da 6ª linha, queria que você aprofundasse um pouquinho, 2 itens, o paraconceptáculo neoverpônico e depois o irrompimento do paracérebro na intrafisicalidade. Existem verbetes específicos para isso, mas qual que é a ideia? Eles realmente têm relação. Nós criarmos ambiente do ponto de vista mental somático para que a gente possa ter novas ideias. Então essa é a síntese, vamos dizer assim. E aí entra uma série de fatores, tanto do ponto de vista holossomático, da homeostase holossomática, tanto também do ponto de vista assim, de repetição, de você criar um ambiente, e aí com isso você cria um holopensene, e para isso você precisa estar em determinado local. Então o ideal é que você tenha um local que você sempre faça isso, por exemplo, no escritório, na sua casa ou no próprio holociclo, mas enfim, que você ali vá condensando as suas energias, vai criando uma forma, e isso permite com que os amparadores tenham ambiente para fazer as inspirações extrafísicas, e até num outro patamar, num outro nível, a gente poder acessar, por exemplo, a central extrafísica da verdade. Então eu considero que é uma condição, um pré-requisito, uma condição sine qua non para se acessar a central extrafísica da verdade, você ter esse ambiente em que você vai, a partir dele, você vai ter condições de fazer esse acesso. Então isso envolve tanto o holossoma, que a pessoa tem que estar predisposta para isso, não pode estar cansada, não pode estar com fome, tem que ter essas sinapses mais ou menos equilibradas para isso, como também envolve o processo ambiental. E aí, a partir disso, trabalhando cada vez mais com o mental soma, por exemplo, a condição do turno intelectual, aquele verbete que a gente apresentou do TGV, que a gente até colocou aí, que a pessoa unia a TENEPS, a GESCOM e o processo da VERPOM, ela trabalhando nisso há algum tempo, naturalmente ou espontaneamente, ou em algum momento, ela vai começar a manifestar-se mais a partir do paracérebro. Ou, por outro lado, o paracérebro vai começar a se mostrar mais na intrafisicalidade. Então, isso tem repercussões no parapsiquismo pessoal, a pessoa pode desenvolver a partir daí a clarividência, ou a própria clareaudiência com os amparadores, pode ter acesso mais ao processo de pangrafia. Então, acho que a partir disso, que é um nível mais avançado, a manifestação do paracérebro nessa dimensão começa a ficar mais evidente. Então, acho que é uma consequência daquilo que a gente falou anteriormente. A pessoa tem que trabalhar com o mental soma de modo mais profissional. Ela tem que estar produzindo muito, tem que estar aquecida do ponto de vista mental somático para chegar nessa condição. Ok, obrigada. Pedro, na página 51, queria que você explicasse na legislogia a lei da infrangibilidade cósmica aplicada às neoverpons.
infrangibilidade, se não me engano, é um verbete também, que esse conceito significa aquilo que não pode ser, você não pode voltar atrás, aquilo que não pode ser quebrado, por exemplo, aquilo que tem uma concretude, aquilo que aconteceu, não tem mais como você mudar. Então, essa infrangibilidade, no contexto aqui, é o seguinte: as verpons que são apresentadas e são debatidas aqui, por mais que se mude, por mais que às vezes até se queime os livros, isso já fixou, já teve uma assinatura bem cênica. Então, essa que é a ideia, quando a gente coloca aplicadas neoverpons, entende? É infrangível, ou seja, não tem como voltar atrás mais. Obrigada. Pedro, aqui é a Rosa, página 50. Gostaria que você, na fatologia, na linha 4, de cima para baixo, o valor dos afixos, eu queria que você comentasse essa importância dos afixos na expansão dos significantes e significados, na construção de neologismos e neoverpões. No processo de metáfora científica, que é o caso da conscienciologia, nós usamos e abusamos muito dos afixos de modo geral, principalmente dos prefixos. Então, se você olhar nesse verbete que o professor Valdo distribuiu, existe, por exemplo, a gente usa muito o prefixo auto, porque a conscienciologia é um processo de estudo da própria consciência. Então, a autopesquisologia, por exemplo. O processo de a retrocogniciologia, você estudar o processo de vidas passadas. E por aí vai. Holossoma, holoteca, multidimensionalidade, enfim. Os afixos são muito importantes porque eles ajudam a diminuir esse gap entre a ideia avançada e a linguagem. Então, por isso se usa muito, não só na conscienciologia, mas nas linhas científicas de modo geral. Principalmente aquelas que são muito afeitas ou, vamos dizer assim, vão beber muito na linguagem greco-romana. Então, a medicina tem muito isso. Na medicina se observam vários prefixos de origem greco-latina. Então, é natural que no processo de ciência se utilize os afixos e também os sufixos. Agora, na enciclopédia e também no dicionário, a gente observa que as entradas, são todas finalizadas com logia, justamente para dar a ideia de cientificidade, de estudo, de pesquisa. Então, essa que é a intenção. A partir de um sufixo de uma palavra, você já demonstra qual é a sua intenção. A sua intenção é estudar mais aquele assunto. Então, muitas pessoas, às vezes, torcem o nariz, não gostam dessa abordagem, mas é porque ela explicita mais a intenção, no caso do autor e dos autores, de modo geral, aqui no caso dos verbetógrafos. Ok? Entendi. Então, quando você fala aqui na parafatologia, a dificuldade da tradução fidedigna dos parafatos em palavras tem um pouco a ver nessa questão dessa construção das palavras. Você pode pegar uma palavra nova, colocar um afixo velho, ela vai ter uma outra conotação, não é isso? Isso, exatamente. Muitas vezes com isso você vai fazer a recuperação daquele significado daquela palavra. Você vai dar uma ressignificação, vai fazer uma ressignificação. E muitas vezes a abordagem que você vai fazer, ela é também nova, ela é mais atualizada, ela pode ser até mais cosmoética. Então, os prefixos também podem serem utilizados nesse sentido. Obrigada, Pedro. Estou inscrita no curso 40 manobras, porém não poderei viajar devido às dores na coluna. Preciso entender o que está acontecendo comigo. Tenho 68 anos, já tive câncer de mama em 2008. Em 2010, poucos dias antes da viagem para o 6º Fórum de TENEPS, tive forte hemorragia intestinal. Mesmo assim, fui ao evento. Em março de 2011, me inscrevi no concurso 40 manobras. Tive picos de pressão alta, 22/12, perdi o curso. Em maio de 2011, iniciei a TENEPS. Em junho de 2011, decidi me afastar dos trabalhos mediúnicos. Estou no espiritismo kardecista desde 1984. Em agosto, comecei a sentir dores nas costas e mesmo fazendo fisioterapia, só está piorando.
Dói toda a coluna, ando com dificuldade. O que você acha? Tem assédio nisso? Onde errei? Olha, você está errando só numa coisa que é inevitável, chama-se terceira idade. Está com 68 anos, com 65 anos a pessoa já tem 5 comorbidades. Você, tudo indica que você tem 5 aí. Agora, eu acho que tem umas coisas que estão maltratadas. Por exemplo, você não está recebendo medicação adequada para hipertensão. Precisa de estudar, porque de uma hora para outra vai para 22/12, tem alguma coisa errada nos remédios que ela toma. O histórico de câncer com dor na tosse. Seria bom você fazer um check-up sério, geral, e principalmente cardiológico, para ver esse seu problema de hipertensão. Eu quero lembrar para você que eu estou nessa e estou fazendo força. Raramente eu falho nas coisas que eu faço, né? Por exemplo, há quantos anos que eu não falho aqui todo dia? A gente faz força, mas eu olho tudo. Hoje, por exemplo, na hora que eu estava comendo, eu comi só alguma fruta e verdura, mais nada. Para fazer, por quê? Eu estou sentindo que eu estou com um quilo a mais. Eu olho tudo quanto é detalhe. Seria bom você começar a olhar os detalhes, para dar força para isso. E viva a terceira idade. Você olha, todo mundo está vivendo 100 anos, você vai entrar na 4ª idade. Daqui a pouco. Em tertúlia passada, o senhor recomendou a abordagem comportamental cognitiva da psicologia. Por qual razão? Essa abordagem recebeu muitas críticas por se limitar aos estímulos, respostas determinantes demais. Poderia comentar? Isso é besteira, isso é behaviorismo, está falando errado. Outra coisa, existe um universo enorme para o processo da cognitiva comportamental. Eu sei que eu estou seguindo uma opção de casa aí com as psicólogas. Então eu estou por dentro dessa julgada. Agora, é preciso de você dar uma olhadela mais sério o que é comportamental cognitivo ou cognitivo comportamental. Tem uma bela biblioteca por aí afora sobre o assunto. Olha os livros do Bernard Ranger. O que você quer? Só para explicar aí. A cognitiva comportamental, essa parte comportamental, usa-se do behaviorismo. Só que ela não se restringe ao behaviorismo, por isso que é cognitiva comportamental. Está confundindo a coisa. Então, exclusivo o behaviorismo, a comportamental, é que é a grande crítica, mas somado, porque você aproveita alguns conceitos e técnicas até da comportamental, mas só que com uma visão muito mais ampla em função da junção com a cognitiva. Apesar de que a tendência hoje é caminhar exclusivamente para a cognitiva, já está se falando mais terapia cognitiva, não tanto terapia cognitiva comportamental. E cognitivo é um processo nosso da conscienciologia, que é o que a gente estuda, é a cognição, conhecimento. Agora, para você, na exemplologia, página 52, consta para anaplasia, já na cosvisão, página 54, consta para anaplasia. Então, ele quer saber aqui, parece que é a diferença do A. É para anaplasia, você. A gente estava vendo, Pedro, o Amabel... Acho que na 65, né, João? A Amabel estava vendo isso, aí chamou a atenção, a gente olhou aqui no... O verbete, acho que é só na enciclopédia, são 2 A's. Dois? São dois tem o verbete que aqui tem o A. Que são 2 A's, Então, na exemplologia tem que colocar um A a mais. Eu já tinha colocado aqui. Na 54 está certo, então, na página. O meu aqui já estava certo. A gente está com uma dúvida aqui também. Com relação ao para-urbano, porque a gente foi ver agora no Reurbanizados, tem para-urbano e tem para-urbano. Isso está... Onde é que está, Rosa? Como é que você começa a falar? 8 páginas e não fala onde? 80? Está no número 80 da listagem. Hein? Número 80 da listagem, na página 54. Para urbano. Se tira o A ou não, é isso? Se é para urbano ou para urbano. No Reurbanizados tem as duas maneiras. Para urbano eu acho melhor. Para urbano, porque para urbano... Na enciclopédia não tem. Tá bem. Eu não mudei nada aqui, não. Tem que perguntar para o Antônio também. Isso é para ajudar os dois. Tem o A.
A enciclopédia está sem o A. É bom ver o Antônio. Pedro. Então, a briga fica por aí mesmo. Sim. Pedro. O que mais? Pois não. No A aqui em cima. Página 51, na politicologia. O que você quer trazer para a gente? Esse anti-exemplo das atuais políticas pseudo-educacionais para a metáfora conscienciológica. Fala um pouco sobre isso. Sim, porque a metáfora é um processo que vem depois, na interpretação de qualquer coisa. Para você entender o significado de uma metáfora, você tem que partir do processo literal para expandir e fazer, né, o processo metafórico. Se você começa educando errado, ou vamos dizer assim, não estabelece o que é o correto, vamos dizer assim, o mais formal, aquilo que é culto da língua, se você já embanana, ou já mistura, ou já banaliza a condição da fala na própria escrita, você cria dificuldade para esses alunos, depois, eles poderem dar o próximo passo, que é fazer essa expansão, esse processo metafórico, de elucubração, de abstração, a interpretação. Eu acho que isso vai ficar mais complicado. Então, a gente colocou nesse contexto, primeiro porque tem relação com o processo de gramática e de português de modo geral. E segundo, em função disso que eu acabei de falar. Você está querendo especificamente aqui falar da questão da escrever errado, as crianças escreverem. Isso foi uma lei? Isso é um... Não, isso foi uma política do Ministério da Educação ao publicar e referendar esse livro mais recente, que foi fruto de uma polêmica grande, em que eles advogam que você pode falar errado e que não tem problema nenhum, porque isso é o contexto social da pessoa. Então, e que você, vamos dizer assim, chamando atenção disso, você estaria sendo preconceituoso. Sim. Enquanto que a gente considera que o ideal é você falar, não, o correto é esse. Existe a língua culta. Sim. E você respeita o jeito que a pessoa fala, mas você não pode ensinar o errado, porque aquela pessoa que às vezes não falaria errado, ela vai começar a achar, primeiro vai ficar em dúvida se ela fala certo ou não, segundo pode contaminar o modo dela se expressar, principalmente aí no caso, o processo de escrita, no processo mais, vamos dizer assim, culto mesmo. Eu não sei se eu estou querendo ser muito purista, mas não valeria a pena colocar, se foi uma portaria do ministro, se foi uma determinação, não valeria colocar a numeração, o título, assim, mas eles defendem essa ideia, e essa forma de expressão a gente tirou da própria já falei aqui 10 vezes sobre... É o que? A gente primeiro tirou isso da própria enciclopédia, que é o modo de apresentação dessa ideia. Segundo, como o Ló está lembrando aqui, é um processo mais ou menos generalizado, que não se dá tanta importância para o processo educacional. Tá, então só colocar MEC, você acha que porque políticas pseudo-educacionais ficou bastante amplo, né? Pegou um universo enorme. Aí é questão de forma. De forma. Exatamente, a ideia é essa, pseudo-educacional, porque não está educando de fato, não está mostrando o que é o ideal, o que é o melhor. Está nivelando por baixo. A pessoa tem aquela condição, às vezes, social, ela vai ficar naquela condição. Às vezes, se ela quiser melhorar, procurar emprego, e ela se expressar do modo que eles estão defendendo, ela não vai ser selecionada. Isso vai contar contra. Pontos contra. Eu pensei em ficar mais específico, mas se você está achando assim, ok. Se você achar uma forma melhor... Uma portaria, isso. Ver com a Rosa, posso entregar a você, né? Obrigada. Pedro, o Arlindo aqui de novo. Tem um ano. Mas aí, Rosa. O Arlindo. O que você acha? Fala, Arlindo. Pode continuar. Rosa, depois você me ajuda. Quando você já explicou essa lei da infrangibilidade cósmica, a sua explicação eu entendi. Agora, a infrangível é inviolável, né? Isso, não dá para... O inviolável, eu não entendi essa expressão, porque a Neo Verpon seria
inviolável, ela não se pode mais mexer, não se pode mais refutar. Aquela realidade, ela existe. Na minha concepção é difícil de entender isso, de que ela é irrefutável, vira dogma. Não é nesse sentido, é no sentido de apresentação da ideia. Então, até então não existia, vamos colocar o conceito de desperticidade. Isso foi apresentado. Então não tem como você pode mudar, melhorar, refutar essa condição, mas essa ideia, nesse momento evolutivo, não tem como mais voltar atrás, vamos apagar. Ninguém falou disso, é o que a igreja quis fazer em vários momentos da história, queimar os livros e achar que isso ficaria por isso, que apagou e que passou uma borracha. Essa inviolabilidade, ela é, assim, vamos dizer, provisória. É isso? É irreversível, exatamente. O Roberto está lembrando aqui. Então, nesse verbete, a ideia foi isso. Aquilo que a gente fez no passado, por mais certo que foi, por mais errado que foi, aconteceu. Nós vamos ter que fazer outras coisas para melhorar e qualificar os nossos atos. Alterada futuramente. Isso, mas você não pode ir lá e se você desfazer. Percebe que ela pode ser alterada, tudo bem. Sim. Não, quando você coloca neo-verpom, verdade relativa de pontos, você já está dizendo que ela pode ser mudada. Mas não dá para dizer que ela nunca foi apresentada, entende? Que ela nunca apareceu, essa que é a ideia. Se é assim, tudo bem. Então. E Pedro, Jarbas aqui em cima, só ia fazer um comentário. Você vê assim um pouco de risco. O Arlindo fixou, digamos assim, em uma única acepção do termo. Aí ele ficou tendo um sentimento de estranheza, né? Não, inviolável. Mas tem outros. Você pode colocar outras acepções correlatas. Inescapável, inevitável. É porque você fixa em uma só acepção. E infrangível tem outras acepções que vai tudo assim, para e passo. Então esquece um pouco a inviolabilidade e pensa em inevitabilidade. Exatamente, é no sentido de apresentação da ideia, né? Pedro, aqui em cima, Luci, voltando lá no questionamento da Tânia, eu penso que para não ficar politicologia, né? A questão da educacional, da política pseudoeducacionais, eu estaria repensando na questão de você mudar a palavra pseudoeducacionais para pseudopedagógicas. Por quê? Porque educacional na verdade, é muito amplo. E quando você traz para pedagogia... Mas eu já escrevi até sobre o Ministério da Deseducação. Mas... Eu já escrevi sobre. Mas a ideia é essa mesmo, Lucia. Sim, quando você levantou a questão de escrita, palavra, né? Então, penso que poderia estar certo que a gente sabe que tudo envolve a educação. E sabemos também... Mas olha só, pensa no anti-exemplo que eles estão dando. O professor concordo. Eu, como educadora, concordo com isso. Pedagogo, é um processo educacional mesmo. Tá bem, então tá. Então, Pedro, na página 50... quando na patologia, eu gostaria de ouvir a diferença ou a consequência da 1, 2, 3, 4, 5. Na 7ª linha, de baixo para cima, autoconfiança intelectual e autoestima cognitiva. Eu gostaria de entender melhor autoestima cognitiva. Elas são muito parecidas, podem ser entendidas como sinonímicas, né? Expressões sinônimas. Ou consequência, né? Sim. Então, exatamente. A autoestima cognitiva é você ver o arcabouço do seu conhecimento, daquilo que você conhece, e ver o quanto que isso te deixa tranquila, te deixa confiante, te gera uma segurança. Vamos colocar, até no verbete, o professor Valdo traz aí o processo da prova geral de conscienciologia como sendo um modo de aferir o nível cognitivo em relação à ciência cognitiva. A ciência conscienciologia, desculpa. Então, se você... como eu encaro o processo da prova, se a gente lembrar que esse processo de conhecimento vai continuar conosco nas próximas vidas, na próxima intermissão,
esse cabedal de conhecimento conscienciológico, ele torna-se muito prioritário, porque essas necessidades que nós temos hoje, elas vão se repetir. E se nós tivermos ferramentas, informações, a cognição sobre como resolver, como lidar, como melhor tratar desses assuntos, a gente tende a perder menos tempo, tende a ajudar mais os outros e, consequentemente, tende a evoluir mais. Então, essa autoestima cognitiva vem daí. Então, muitas vezes a pessoa não valoriza o quanto ela já conhece de conscienciologia, o quanto ela já aplica de conscienciologia. Então, acho que é em função disso. Tá bem, muito obrigada. Muito bom o seu verbete. Obrigado. Agora, eu queria chamar a atenção que o verbete é muito rico em expressões que é bom a pessoa estudar. Eu vou ler algumas aqui, lá dos 100 exemplos de metáforas. Malabarismo mental, contorcionismo ideativo, fábrica de verpons, pegada consciencial, vacina consciencial, archote evolutivo, lixo energético, cangas do ego, palavras guarda-chuvas, consciência cornucópica, consciex arco-írica, consim rolo compressor, consim locomotiva, galão parapsíquico, peão multidimensional, oásis na deficienciologide, consim esponja, consim antena, corpo fole, escafandro celular, consim catraca lúcida, consim molinete autoconsciente, sai dessa, hein? Papila óptica da consciência, trombada emocional, patinho feio grupo kármico, e por aí vai. Isso aí é impressionante. Eu não falei sobre ninguém aqui, tá? Não me referi a ninguém, eu falei en passant em tese, tá? Agora é interessante você ler o número 71, que é ponto cego consciencial. A gente fez uma alusão a essa papila óptica, não sei se todo mundo conhece, mas é que na retina ela é toda inervada e todas as partes da retina saem informações para o processo visual. Só em um ponto, que é justamente onde emerge o nervo óptico, que é chamada papila óptica, que é um ponto cego da própria retina. Então é até um paradoxo, na própria retina existe um ponto cego que é conhecido como papila óptica. E se a gente expandir isso para a consciência, existe o ponto cego consciencial. Então essa que foi a intenção. Quer dizer, todo mundo é cego. Não tem jeito. Nesse ponto. Pedro, pois não. O que você queria falar aí? Página 54, item 86. Você colocou bem no finalzinho assim, o desejo doentio dá volta aos penates. Eu queria entender por que você colocou no plural aos e não a penates. Olha, sendo sincero, eu tinha colocado a penates, mas a revisão colocou aos penates. Eu não sei se foi um erro, se é o melhor, ou se... Eu fiquei na dúvida. É aos penates. Aos penates é a expressão. Esse aqui é o correto. Aos penates. O professor Val está dizendo que é a expressão mais... Porque eu procurei na enciclopédia, não tem nenhuma voltar expressão. Aos espíritos lares, aos espíritos domésticos, aqueles que são do lar da pessoa. Voltar a eles, aos espíritos. Tá. Eu tinha procurado... penates aí no caso são esses penates. Tá, eu tinha procurado a enciclopédia, não achei nenhuma... Eles usam isso internacional. É aos mesmo. Eu queria só continuar naquela citação que o senhor fez várias citações, né? Como é que é? O senhor fez várias citações dessa listagem. Sim. E eu estava procurando, em função da frase enfática que dizia que o oxímoro podia ajudar a formar metáfora. E eu estava procurando alguma metáfora que ele tivesse usado esse... E aí eu achei uma que eu não sei quais são as outras, mas assim, uma que eu vi na 35, quando você fala retórica muda. Exatamente. Mas você viu outras? Eu não... Eu vi, por exemplo, adulto-criança. Isso até está na listagem do verbete oxímoro, porque ou é uma coisa ou é outra. Mas a expressão em conjunto, elas não se anulam, elas aumentam a expressividade da pessoa que é imatura, né, emocionalmente. A retórica muda é aquela pessoa que pensa mal da gente e xinga a gente mentalmente sem falar nada.
Mas essa aqui está no lugar do consciência. Eu às vezes percebi isso em certas pessoas. Ela não fala nada, mas você percebe, está saindo alguma coisa ali. Então aqui tem que botar alguma coisa de adjetivo aí, Pedro. De quê? Não, porque você colocou como tradução do conscienciês, né? Ah, sim, mas pode ser, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Não Agora, outra coisa, Rosa, o guia cego, por exemplo. O guia, ele teoricamente ele vai ajudar. Acho que eu não procurei. Eu procurei coisas diferentes. 52, Pedro. Tá ótimo. Obrigada, Pedro. Poderia explicar o conceito gestação consciencial? Tem relação com o nosso autoenfrentamento? Seria bom você explicar. Tem relação. A gestação consciencial também é um oxímoro, também está lá na listagem, porque gestação normalmente é um processo somático, é um processo de gravidez de somas, de geração de novos corpos humanos biológicos. Quando você coloca consciencial, você está querendo chamar atenção para obras, ideias, informações que vão ajudar no esclarecimento da pessoa, vai ajudar a despertar essa pessoa. É despertares, até eu estava pensando nessa expressão. Então, despertar a partir da tares. Então, tudo que você escrever, por exemplo, um verbete da enciclopédia, um livro, um artigo, tudo isso que vai ajudar as pessoas a se autoconscientizarem da sua própria condição, a gente considera como sendo gestação consciencial e abrevia na expressão GESCOM. Então, a gente também considera isso um oxímoro em função disso. Que as duas expressões elas ganham força quando elas estão em conjunto e aparentemente são antípodas, porque você não pode gerar uma consciência, você gera novos somas. Professor Pedro, em Crescendologia, página 51, segunda linha, poderia comentar o crescendo, paradigma mecanicista, paradigma consciencial? Sim, é um crescendo porque o paradigma consciencial ele abarca um número muito maior de variáveis. Considerando, por exemplo, que a pessoa já vivenciou antes, que ela tem vários corpos, considerando a cosmoética, que é muito mais abrangente do que a ética humana, a bioenergologia. Então você parte daqui do paradigma mecanicista, que é menor, e expande as ideias em função do paradigma consciencial. Essa que foi a intenção. Na cosvisão, página 54, favor traçar a diferença ou semelhança entre o item 70 e o 85. 70 e o 85, vamos lá. 70 é o ponteiro consciencial, a agulha ponderada intraconsciencial. O sinalizador evolutivo, a seta cosmoética. Eles podem ser sinônimos, mas na apresentação da ideia do sinalizador evolutivo, normalmente é uma consciência, é uma outra pessoa. Pode ser uma ideia também, mas a gente quis focar mais aqui numa consim, ou uma consciex, mas principalmente uma consim, que sinaliza, que dá as ideias, dá as informações pelo próprio exemplo, pelas obras que ela escreveu. Então ela sinaliza o que vem a ser o melhor, o processo evolutivo, o mais avançado, o mais maduro. Então essa sinalização, ele está chamando a atenção, olha, existe essa condição. Vê se vale a pena você seguir por esse caminho. Então esse sinal vem a partir principalmente desses recursos que a gente comentou, do exemplo, do livro, das informações veiculadas. Por que tecnologias, a exemplo da geração de energia limpa e sem consumo de combustível, usando o magnetismo, a energia livre e várias outras existentes, ainda não são uma realidade hoje, já que elas podem resolver o problema do aquecimento global? Existe algum impedimento por parte do Max Mecanismo? Você que sabe. Eu não sei a resposta se existe algum impedimento. O que eu acho é que existem muitos interesses envolvidos nessa realidade, interesses capitalistas, que não deixam outras formas de geração de energia desenvolver. Mas eu não sou a melhor pessoa para responder essa condição. Ô, Loche, escuta essa também. Estou fazendo psicologia e na disciplina de psicologia comportamental eles ainda utilizam os ratos nas aulas. Os maus tratos com o animal, principalmente sabendo que alguns morrem durante as aulas, me faz questionar até que ponto é cosmoético se proceder assim na psicologia, assim como em outras áreas que ainda se utilizam dos animais. Como vocês veem essa questão? É totalmente inadequado,
Primeiro que não há necessidade hoje, principalmente para o que ele está citando, que é o estudo do condicionamento respondente, condicionamento operante, além de que conceitualmente você ter vários exemplos que não teria necessidade de trabalhar em laboratório, hoje tem inclusive programa de computador que representa esse experimento. Então você teria software para isso. Mas além disso, o conceito é tão simples de ser passado que não há necessidade nenhuma. É só estudar o Adélio, a Linkard, que não precisa de rato nenhum. Não é isso? É o planeta dos macacos. A gente... Mas então, assim, a questão, ao meu ver, é antiético. Hoje existe um movimento sério contra a utilização de animais no processo até de pesquisa mesmo. E aí não é nem pesquisa, aí é só uma questão didática, quer dizer, é pior ainda. Porque não tem necessidade nenhuma. Agora aqui, professor Pedro, que relação você vê entre a metáfora conscienciológica e a telepatia? E também a metáfora conscienciológica e o consciências? A gente comentou um pouco, acho que é um crescendo aí da metáfora para a telepatia para o consciências. A metáfora, um dos objetivos dela, como a gente comentou, é cortar caminho, caminhar mais rápido. É você, em poucas palavras, expressar um conteúdo mais profundo, mais denso, mais complexo. E na telepatia é exatamente o que acontece. Existem vários tipos de telepatia, vários níveis, mas aquela telepatia em que você consegue observar, captar a ideia em bloco, e até tem dificuldade às vezes de traduzir em palavras, já é isso em outro nível. E o conscienciês então está mais avançado ainda. Você percebe uma realidade que você às vezes não tem sinapse suficiente para decodificar. Então, se a gente pensar num decrescendo, mental soma, paracérebro e o cérebro físico, existe um filtro que acaba acontecendo. Há um afunilamento daquela vivência, daquela para-realidade, daquela informação. Pois não. Dentre as centenas de metáforas conscienciológicas, né, que se apresenta, você utilizou algum critério para você selecionar essas 100 que tem no verbete? O critério foi aquelas que são mais, vamos dizer assim, didáticas, chamativas, mais interessantes, curiosas, que fazem pensar, porque existem metáforas que são às vezes óbvias. Mas a maioria eu procurei pesquisar, e muitas existem já nos verbetes que estão citados aí nessa listagem, que são aquelas que justamente fazem pensar. Então o professor Waldo citou o processo de acrobacia mental somática, que até certo ponto, se a gente pensar na definição de acrobacia, é um processo de malabarismo, um processo que envolve a psicomotricidade. E quando você envolve o mental soma, pode se tornar um oxímoro, pode se tornar um processo paradoxal. E faz pensar porque você vai fazer isso com as ideias, com o seu pensamento, com o processo cognitivo. Então são essas que vamos dizer assim, que o resultado é maior do que a soma delas duas simplesmente. É um processo sinérgico que a gente procurou chamar a atenção. Porque como você comentou, existem na realidade centenas de possibilidades de metáforas. A gente procurou se ater mais a essas, primeiro, que já estão mais usadas na enciclopédia, e segundo, essa condição mais curiosa mesmo, mais didática. E uma outra pergunta, na página 51, em antagonismologia, na terceira linha, você menciona o antagonismo dupla com sim literal com sim analógica. Sim. Você consegue pensar em algumas situações em que a preponderância de um e de outro, né, ou de outro, melhor falando, de uma manifestação ou de outra, seja mais assistencial? Sem dúvida. Eu acho que, em princípio, a consim analógica tende a ser mais assistencial. O que é a consim literal? É aquela que toma tudo ao pé da letra, aquela que tem dificuldade, às vezes, de ver atrás do morro, aquela que não tem, muitas vezes, a possibilidade de ler nas entrelinhas. Então, esse processo denotativo, que o pessoal está lembrando aqui, muitas vezes falta. E na assistencialidade existe, como você está tratando de pessoas que são completamente diferentes, muitas vezes, é necessário haver esse degradê, essa gradação, essa leitura, para você justamente poder atualizar, adequar o nível de informação que você tem, ou dosificar aquilo que você queira, que você pretenda ajudar aquela pessoa. Então,
O processo de ideias afins, do analogismo, essa versatilidade cognitiva, ajuda justamente, primeiro, para você adequar o seu discurso. Então, você tem que ver com quem que você está falando. É uma criança? É um professor? É vamos supor assim, uma pessoa que é de outro idioma, de outro país? Então, a partir disso, você vai buscar recursos cerebrais para adequar. Depois, qual o nível de informação, para não errar a mão também, para não cair no estupro evolutivo. Então, eu acho que a consinha analógica, ela tende a ser mais assistencial, sem dúvida. Ok. Pedro. Pois Pedro, não. aqui. Pode falar. Eu estou no B aqui ao seu lado aqui. Pois não. Gostei muito aqui dos seus 100 exemplos, o esforço de traduzir as neorrealidades e neoconceitos, bem bacana. E eu tenho uma dúvida, Pedro, ali na página 51, em colegiologia, o primeiro tópico lá. Pois não. A segunda e a terceira expressão, você põe o colégio invisível dos parapedagogos e depois o colégio invisível dos polímatas. Parapedagogos está com minúsculo e polímatas com maiúscula. Tem alguma razão especial? Não sei te dizer. Eu tinha visto isso também no início da tertúlia. Fiquei de perguntar para a Adriana, mas a gente entrou numa outra discussão aqui. Eu não saberia te dizer, mas eu reparei nisso. Rosa, Adriana, vocês sabem por quê? Tá. Alguma coisa de revisão, né? Provavelmente. Ali em interaciologia, Pedro, na mesma página, terceira linha, eu não entendi essa interação domínio-fonte concreto, domínio-alvo abstrato, na concepção das analogias metafóricas. Uhum. A ideia foi o seguinte: domínio-fonte concreto é aquilo que a pessoa já tem experiência. Você já tem alguma cognição, já tem alguma vivência em determinado assunto. O alvo é aquilo que você deseja expressar. Muitas vezes, qualquer um de nós, a gente teve uma experiência, vamos colocar assim, uma experiência extrafísica, mais avançada, transcendente, e você vai ter que buscar nesse domínio-fonte que você conhece, possibilidades de tradução em palavras daquela neovivência. Então, esse domínio-alvo é aquela ideia, aquela vivência que você quer traduzir, é o seu objetivo, o seu alvo. Mas você precisa, às vezes, beber nessa fonte daquilo que já existe no seu cérebro. Foi essa a intenção. Essas duas expressões eu tirei em livros de metáfora. Eles usam esses termos, são termos técnicos do pessoal que estuda mais metáfora. Tudo bem? Obrigado. Pedro. Pois não. Aqui no A, na página 50. Pode falar. Página 54, item 662. Item 62? Isso, mini peça lúcida. Você pode falar dessas duas consins? Qual é a ideia? A catraca... mini peça lúcida, consim catraca lúcida, consim molinete. Catraca e molinete, você sabe que são instrumentos, exatamente. A catraca vai parar, vai definir, vai separar. O que é? Não, a catraca, existem vários tipos de catraca, mas ela é uma peça que está dentro de um maquinário maior. Ela faz a sua função, depende do tipo de máquina. O molinete, mesma coisa. No barco existem os molinetes para você içar a vela, por exemplo. Isso ajuda a diminuir a força que você vai fazer. Então a ideia foi fazer uma analogia com essas peças que aparentemente às vezes são feias, como você comentou, pode dar problema, às vezes tem cheia de, vamos dizer assim, de arestas, mas elas têm a sua função, elas têm o seu local. Entende? Então, se a gente, nessa analogia, se a gente encontrar a nossa função, por mais diferente que nós sejamos, ou por mais, vamos dizer assim, esquisito que seja a peça, existe uma função que vai ser exercida pelo trafor daquela pessoa, pelo nosso trafor. Então, essa que foi a intenção. Bem interessante. Claro. Autoconsciente e lúcida, é a qualificação. Para cada um, eu achei o máximo. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Estava faltando. Pedro, Luísa aqui no ar, aqui em cima. Pois não. Página 50, na fatologia, na sexta linha de baixo para cima, tem 2 itens ali, a autoconfiança intelectual e a autoestima? E a autoestima cognitiva. São 2 questões. Primeiro, qual que é a correlação que você fez, que você colocou aqui nesse verbete? Sim. E outra, como é que você vê que a gente pode desenvolver isso?
Tá, então a gente colocou aqui, porque o processo metafórico, pelo menos eu encaro assim, é um processo que deve vir em segundo, terceiro momento. É um processo que, vamos dizer assim, que vem depois. Acho que a gente vai produzindo intelectualmente, e para você se lançar a criar metáforas, criar verpons, criar neologismos, acho que a pessoa tem que ter alguma experiência, só nesse sentido. E para isso você precisa ter essa autoconfiança. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que para todos nós desenvolvermos isso, uma das formas mais à mão, para ser bem prático, é escrever verbete. Porque a pessoa vai ter que se superar, tanto do ponto de vista mental somático, como também do ponto de vista organizacional da própria vida, em termos de prioridades, para ela poder apresentar a ideia, para ela poder receber as críticas, para ela poder superar essas etapas e depois também para ela poder vir aqui e defender o ponto de vista dela. Então, quanto mais nós fizermos isso, eu acho que a pessoa tende a desenvolver essa autoconfiança, porque não é só em função dela, porque ela vai recebendo muitos feedbacks, como eu estou recebendo aqui hoje, por exemplo, como eu recebi antes nesse processo de revisão. Você vai querendo acertar mais, vai eliminando determinados trafares que tendem a se repetir, então isso vai gerando essa autoconfiança. Então foi essa a própria intenção. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu sugeri isso. Falei, por que você não escreve um verbete? Vê uma coisa que você tenha facilidade, experiência, e coloque, porque aí a pessoa começa a ver que não é tão difícil, e eu acho que a partir daí, para ela partir para um artigo, para um livro, há uma chance, há uma tendência dela conseguir mais facilmente. Então, quem não está aproveitando essa oportunidade, eu acho que está marcando gol contra, para usar uma expressão metafórica. Agora, é importante também ela ter uma avaliação realista, né, e racional de como foi o seu verbete, a sua apresentação. Eu estou pensando aqui, a pessoa que não tem autoconfiança, não tem autoestima, ela pode tender a se ver de uma forma depreciativa. E ela isso acabar... ela pode se vitimizar, mas não interessa, ela defendeu. Então, recentemente até a gente observou isso. Muitas vezes quem está aqui não é o super especialista da área, mas ele veio e defendeu. E às vezes o super especialista pode até ter criticado, não vem, fica nos bastidores, sei lá o quê, mas não interessa. Só isso é suficiente para aumentar a autoestima da pessoa. Porque se ela não melhora a autoestima, ela tem outro problema, que é a autovitimização. Entende? Então, eu acho que eliminando isso, a pessoa passando por aqui, outra coisa, evitando ficar só em porque o primeiro pode gerar mais estresse, pode ter essa ansiedade maior, mas depois a tendência é a pessoa ficar mais afeita ao processo. E se ela insistir, né, vai chegar uma hora que a vitimização não cola mais também. Não cola mais. Lembrando que você comentou, ela ganha de presente, sem querer, a possibilidade de analisar o vídeo depois. Então ela pode observar se ela foi mais ou menos assertiva, mais ou menos cosmoética, mais ou menos didática, e por aí vai. Então a possibilidade de análise dos próprios erros e acertos cresce muito. Então não usar isso realmente não tem muito sentido. Beleza, obrigado. Pois não. O Antônio está aí, a gente estava com algumas dúvidas ainda. Aqui no A, Pedro. Pode falar então. Você. Na página 50, na linha 7, você coloca a essência. Eu não estou ouvindo, tá? Oi, está ouvindo agora? Sim. Então, na linha 7, você coloca a essência da metáfora científica enquanto compreensão de determinado conceito a partir da relação de semelhança com os outros. Sim. E aqui no antagonismologia, você coloca o antagonismo, romance literário, tratado técnico. Você pode falar um pouquinho sobre esses dois? Posso. Essa relação aqui? Sim. Então, vou repetir aqui. A essência da metáfora científica enquanto compreensão de determinado conceito a partir da relação de semelhança com os outros. Então, você vai pegar um conceito que tem alguma de uma área, mas que tem alguma semelhança com alguma outra ideia que você queira apresentar, e você apresenta isso na forma de uma metáfora. Como nós estamos falando de conceito, de ideias, de verpons, é um processo científico, tem um objetivo.
E, respondendo a sua pergunta, no processo artístico, normalmente o que se visa é aumentar, às vezes, a expressividade, a beleza da apresentação de uma determinada ideia, o processo emocional, o processo emotivo. Então, tudo isso são diferenças óbvias entre o processo da metáfora artística, que existe e tem o seu valor, mas quando você vai colocar o processo tarístico, interassistencial, fica muito pequeno em função do processo científico. Por isso a gente colocou esse antagonismo entre o tratado técnico e o processo do livro, do romance, né? Do livro artístico. Pedro? Sim. Aqui em cima no A? Pois não. Você pode, na página 50, explicar na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... sétima linha de baixo para cima, não sei se você já falou, as metáforas enquanto difusoras dos conceitos científicos? Sim, não, a gente ainda não abordou. Então, a ideia é que uma das funções da metáfora, quando você utiliza esse recurso no processo de ciência, é você diminuir o gap entre o cientista técnico e o público teoricamente leigo. Então, as metáforas têm essa função. Então, quando a gente colocou isso, a gente tinha isso em mente, as metáforas enquanto difusoras dos conceitos científicos. Então, a gente comentou aqui da genética, o código genético. Existem várias expressões técnicas que muitas vezes caem no domínio popular e ajudam a diminuir esse gap. Entende? Então, foi essa a intenção, okay, na divulgação então, científica. Ela funciona mais nos textos de divulgação científica do que nos textos de proposição teórica? Eu não sei se mais, eu sei que elas funcionam, mas eu sei também que nos textos teóricos eles às vezes precisam utilizar disso. Eu estou lembrando aqui da história do átomo. Quem é da área pode me ajudar, mas eu lembro que eu estudei vários modelos que várias personalidades propuseram do modelo atômico. Então tinha uma que era um processo de um pudim com as ameixas e ali eram os elétrons. Depois tem aquele das órbitas em volta de um núcleo, que é o processo do sistema solar, que tem uma analogia com o sistema solar. Então, se você estudar só a história da ciência nesse aspecto, você vai ver, não se sabia o que era o processo atômico, mas se inferiu, se utilizou desse processo metafórico. Outra coisa, a gente comentou aí o processo da imagem, da imagética. Muitas vezes nós precisamos utilizar tanto a imaginação como o processo da imagem na questão da metáfora. Ontem a Cris estava me lembrando do Kekulé, quando ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo, que é um processo de imagem, ele associou a molécula do benzeno, que na realidade é um processo metafórico da cobra lá, do uróboro, para o processo científico da molécula do benzeno. Então você muitas vezes utiliza, não só a pessoa, mas às vezes os próprios amparadores utilizam desses recursos pictográficos para ajudar na tradução daquela informação. E aí vai entrar muito como que o próprio sensitivo, o próprio pesquisador funciona. Se ele é mais de imagem, se ele é mais de ideias, se ele trabalha mais com palavras e entre os idiomas também dentro disso. Ok, ficou claro, obrigada. Posso ser eu agora? Pois não. Você é bem-vindo. Estava eu tranquilamente em casa, assistindo a tertúlia. Foi evocado. No meu turno mental somático. E aí, quero em primeiro lugar tranquilizar os médicos, que eu não vou polemizar nada. Que bom. Mas eu percebi o seguinte, a questão que o João e a Rosa levantaram, eu acho que a gente podia contribuir. Uma lição que a gente aprendeu aí ao longo desses anos de revisão com o professor Valdo, e que a Marina e eu fizemos questão de incluir no livro Redação Estilística Conscienciológica. Lá na página 138, a gente escreve assim: é importante enfatizar a condição de abertismo consciencial e neofilia, própria à elaboração de verpons conscienciológicas. Significar a flexibilidade pensênica da possível utilização de diferentes formas para ampliação de determinado conteúdo. Por exemplo, mental somatologia, mental somática, para anaplasia,
Então, o que a gente percebeu que são milhares de termos que a gente está desenvolvendo, né? Então é impossível que todos fiquem escritos sempre do mesmo modo. Para urbano, para urbano. Entendeu? Então, o para urbano é mais apropriado, vem sendo mais utilizado, mas nem por isso o para urbano estaria errado. Essa experiência também, a para-epistemologia é mais utilizado para epistemologia, embora algumas vezes também possa aparecer para epistemologia. Então, existe um formato que é melhor. Mas aí quando a gente vê, por exemplo, a revista Consciência, a gente vê os dois públicos-alvos da conscienciologia. Os intermissivistas, aos quais a enciclopédia pretende atender diretamente. A revista Consciência não tem esse foco, porque a gente procura direcionar o texto para um público mais amplo, um público mais leigo. Então, de certo modo, a gente procura andar dentro das regras ortográficas convencionais. Então, a gente evita essa supressão de vogais. Então, é muito difícil que a gente fique 100% dentro de uma linha, mas que a gente tenha essa flexibilidade, que a gente não seja binário, sim ou não, errado ou certo, mas que a gente saiba que existem formas diferentes de expressar as mesmas ideias. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Muitas graças. Pedro. Pois não? Aqui, Luis. Na página 51, em efeitologia, 2 itens. O primeiro, o efeito surpresa de las verbons, e depois na segunda linha, o efeito retrocognitivo das palavras. O efeito surpresa, a gente comentou no início o seguinte, que as metáforas, muitas vezes, dependendo de quais são priorizadas, quais palavras são priorizadas, elas trazem em si um efeito curioso, um efeito que faz com que o leitor queira saber mais. Então, eu acho que eu citei aqui a voliciolina, que é uma palavra nova, que representa a gasolina da vontade, existe um verbete sobre isso. Então, quando você ou as pessoas pela primeira vez tiveram contato com esse conceito, pode ter gerado esse efeito surpresa. Mas o que será que significa isso? Então é curioso. E você perguntou também do efeito retrocognitivo das palavras. Até certo ponto é um paradoxo, porque as palavras são neutras em princípio, mas se a gente for analisar mais aprofundadamente, elas têm um holopensene. E dependendo de como esse holopensene se encaixa no holopensene pessoal, ou seja, no nosso dicionário cerebral, nas nossas vivências, na nossa história evolutiva, determinado conceito, determinada palavra pode ser a principal responsável por a pessoa evocar determinada lembrança do passado. Entende? Então isso é muito curioso quando nós estudamos, por exemplo, o processo de história das palavras. Eu lembro que a professora Mabel apresentou aqui o verbete etimologia e a gente discutiu um pouco isso. Então existem determinadas palavras, vamos supor que a gente tenha lidado, estudado e debatido determinado conceito de modo muito intenso, de modo muito profundo no passado. Ao retomar esse conceito, vamos colocar até, lembrando que o Arlindo é uma escola filosófica. A pessoa debateu muito uma determinada ideia dentro de uma escola filosófica. Ao entrar em contato de novo com aquele conceito-chave daquela escola filosófica, há uma tendência disso gerar reverberação na própria pessoa. Então, do mesmo modo, a gente coloca isso para o auto-revezamento. Então, como será que vai ser, por exemplo, o Losch, na próxima vida, quando ele der de cara com o conceito de proex? Isso vai gerar algum efeito holossomático, holomnemônico. Da mesma modo com todos nós. Então, dependendo da área que nós fixarmos mais no processo cognitivo dentro da conscienciologia, isso tende a ser mais potencializado. Então, foi esse raciocínio que a gente fez. Nós temos certeza que o Losch nunca mais vai ser lagartixa. Isso já está morrendo. Isso é só nessa vida. Pois é. Agora aqui, existe a possibilidade do EV acontecer antes no fronto chakra para depois se estender ao longo do corpo? Sim, existe. Isso é possível. Pedro. Pois não. Na parafatologia, você ressalta ali a questão na quinta linha, os nicknames dos amparadores extrafísicos. Sim. Nesse caso, o professor Waldo também,
A principal função desses nicknames seria você criar uma proximidade maior com o amparador. Muitas vezes há o nome dele real e é utilizado o nickname. Como é que vocês trabalham com isso, né? O que eu acho, existem uma série de objetivos, a gente até andou comentando, não sei se você estava aí. Eu cheguei depois. O primeiro é um processo de função, então se procura ver a função daquele amparador, que tem relação com o mega trafor dele, com o processo também de, vamos dizer assim, de rapport, de acolhimento, de proximidade. E além disso, você poder falar nessas personalidades sem estar evocando o tempo todo. Porque se você usa o nome real, o nome próprio, o nome da última vida, há uma tendência de se fazer a autoevocação, ou a evocação daquela história. Então, eu penso mais ou menos assim, mas seria bom o professor Valdo complementar aí. Não, a situação é mais ou menos isso aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a personalidade, ela não muda com facilidade. Ela continua do jeito que é. Então é muito importante nós nos atermos a alguma, vamos dizer, um indício, a um traço, sabe? Alguma coisa que a pessoa tem que fixa para ser diferente dos outros. Gente, você já pensar que só aqui na Cognovos nós temos 630 pessoas diferentes. Como é que você fixa cada pessoa dessa? E outra coisa, quanta coisa a gente precisa estudar. Tem certos traços que eu ainda não conheço de vocês, eu desejaria conhecer, para ajudar até a gente na enciclopédia. Por exemplo, o Luiz lá, eu descobri que ele é bom na questão de português, eu queria dar para ele, oportunamente, uns serviços para ele, entendendo? Umas tarefas. Eu pago bem. Você está entendendo? Você é bom. Por uma coisinha lá que você andou estudando, eu vi que você tem noção do processo da língua portuguesa. Agora, então, veja, só dentro da língua portuguesa, quanta coisa a gente não precisa saber hoje. Então, caracteriza bem as pessoas hoje, com quem você vive. Eu acho importantíssimo. Eu acho que aqui ainda tem muito traço e potencial, e vamos dizer, verdadeiras genialidades ociosas. Isso é terrível. Eu desejaria saber mais de vocês para chatear vocês. Você está entendendo? Fala assim, você não está usando isso. Por exemplo, o Luiz lá, eu não sei se ele está usando bem a capacidade do domínio do idioma lusitano. Sim. Eu não sei. Dentro da perfilologia. Você acha que você domina bem isso? Você está comentando aí, acho que uma atividade que a gente podia pensar, de repente, a Apex com a Conscius, a gente fazer um levantamento com as pessoas aqui, ver o que você gostaria que ressaltasse, para a gente fazer um levantamento de todo mundo. Eu desejaria de ver todo mundo que é bom revisor aqui, que entenda bem do processo de revisão. Você está entendendo? Porque se nós pegarmos quem revisa, você fica sabendo tudo da pessoa. Ela se mostra, né? A revisão não tem jeito da pessoa se esconder. Por exemplo, o caso do Luiz foi justamente o processo de revisão. E outra coisa, a revisão mostra o nível mental somático da pessoa no tapa. Todo mundo devia de aprender mais revisão. Eu acho que nós devíamos ter cursos sobre isso, essas coisas todas. Entende? Agora, por exemplo, uma pessoa boa seria o Antônio, o Loschman e principalmente a Adriana. Quando vocês puderem, porque eu sei que vocês são muito ocupados, mas agora, por exemplo, vocês mesmos podiam distinguir aí, identificar quem é bom em revisão. Agora, gente, revisão é importante pelo seguinte, é o início para a pessoa entender o que é uma tradução. Para ela fazer uma boa tradução, se ela é boa de revisão, ela já tem meio caminho andado. E por aí vai. O processo, por exemplo, de forma, o problema de conteúdo, o problema da comunicação, tudo depende do processo de revisão. Agora, por exemplo, eu já ensinei na minha vida dezenas de homens e mulheres a fazer revisão. A maioria eu perdi. Teve uns que eu perdi por causa da revisão, que eles ficaram tão bons, começaram a fazer o trabalho e deram uma banana para o trabalho nosso. Tudo isso já aconteceu.
Então sempre tem uma quebra do povo que aumenta o nível de intelecção, de autoconsciencialidade, de cultura, do ponto de vista de comunicação, da forma e do fundo. Isso vai ajudar muito a própria ensino. Agora, por exemplo, hoje verbetes, eu trouxe esse caso aqui da assertivologia grosso. Você já viu o que é, não? É grosso. Está precisando trabalhar em tudo. Já trabalhei aqui com a turma antes para ver o que é. Vou fazer, possivelmente aqui, em 2 páginas, umas 50 revisões ao todo. Por quê? Eu fiz isso, sentei, fiz a coisa, e depois com o Flávio e a Mabel, eles me ajudaram a completar, porque eu tinha feito 15 e queria passar para 20. Agora aqui com vocês, ainda acrescentei mais 7 dados desses 20. Agora veja, isso é o ideal, é colocar dentro de um nível abafante, que mata o leitor de ideia. Eu desejaria assassinar o leitor com ideias avançadas, se eu pudesse. Vocês estão entendendo? Mas, Valdo, esse seu exemplo é bom porque a gente vê que não há inibição de fazer revisão. Às vezes as pessoas têm dificuldade de escrever porque vão mostrar o mito. Aqui, o meu conceito básico que o enumerador me falou. Falei assim, ponha isso para você testar o nível de revisão do povo. Coloca lá. Do jeito que está aí. Do jeito que está aí. Agora, então eu saí atrás de você, não achei, mas depois eu encontrei você para fazer o negócio. E o Amin entrou para fazer a cópia. Agora veja, tem gente aí que quer saber o que eu estou fazendo no dicionário. É só olhar nisso aqui. Faça a revisão disso. Acabe com o processo que está aqui. Agora, ele está tudo aqui, esse texto, a coisa mais fácil de mudar. E agora veja, mas a mudança essencial, essa eu desafio quem quiser mexer aqui, que está muito difícil. É o processo de conteúdo. A essencial não tem jeito de mudar nada. Não adianta querer fazer revisão. Está muito difícil isso aqui. Agora, se alguém tem, manda, que eu estou aqui para receber o que tem. Então, o que eu vejo é isso. Agora, o problema todo aí de ver, a gente vê primeiro as pessoas aqui, as consciências aqui conosco. E depois você pensa no resto. Aí vem os processos de amparador, evoluciólogo, o processo das identidades extras, o problema do seu círculo, vamos dizer, o paracírculo de relações extrafísicas. Isso tudo vem. Mas agora, nós temos que começar a pensar no povo nosso aqui. Por quê? O que se passa? Essas identidades extras e as personalidades consecutivas são vocês. Vocês estão entendendo? Não. Somos nós. Presta atenção. Nós estamos com esse povo. Então, a coisa mais séria, em primeiro lugar, é estudar a gente. Nós aqui. Depois é que nós vamos ver esses que estão cursando o curso intermissivo que aparece aqui. Hoje, por exemplo, está assim aqui, ó. Está cheio de consciência aqui. Essa pergunta também tem um contexto que nem sempre a gente consegue alocar um nickname, um apelido naquele instante. Demora um tempo, né, até você conviver. E outra coisa, fixar o processo de pessoa sempre é difícil. Que é aquela técnica dos políticos. Em primeiro lugar, você tem que aprender o nome das pessoas e chamá-la pelo nome. Entende? Isso é muito difícil, devido ao processo da memória nominativa. Todo mundo tem dificuldade com a nominativa. Nós lembramos o conceito, a estrutura, o arcabouço daquela ideia, ou daquele conjunto de ideias, mas nós não lembramos, às vezes, qual o nome daquilo. Então, a onomástica é uma das mais difíceis, vamos dizer, condições que existem dentro da holomemória. Sem dúvida. Agora, uma outra questão aqui no Colegiologia também, só complementando aquela questão do colégio invisível dos polímatas, né? Esse colégio invisível, no futuro, seria formado... Polímata nós já temos aqui. Sim. O que é? Você mesmo, o Antônio, ele aqui, ó o Roberto. Mas vocês são polímatas. Dentro daquilo que nós estamos estudando, não tem por onde fugir. O nível de conhecimento que vocês têm, por exemplo, o conhecimento do Roberto Almeida sobre o processo de bibliomática, lexiomática, etc. O conhecimento da Adriana é desborrachar aí a maioria das pessoas que aparecer por aqui.
Por isso que a gente tem que defender essa situação. Isso é polimatia, é erudição, é cultura, é intelectualidade braba. Então, por exemplo, aquilo que eu chamava do intelectual, para nós aqui, ficou pequeno isso aí. A noção de intelectual para nós, ela é mínima. E eu não estou falando por mim. Eu estou repetindo o que já vieram falar para mim o ano passado. Assim, Valdo, que vocês têm aqui aquela noção de intelectual, assim, por exemplo, Eduardo Said, ele falou assim, pois é, aquilo já era. O que vocês têm, o universo é muito maior, cada amplitude, a amplidão, a amplificação do processo da multidimensional. A multidimensionologia, então o negócio nosso é o para-intelectual, é o para-polímata, é o para-erudito, é o para-cultural, entendeu? Isso, onde é que tem? Você vai me dizer que os padres da Igreja Católica têm isso? Pelo contrário, lá é tudo assim dentro de um processo de curral da ideia que não pode sair daquilo, que tem umas raias que é o direito canônico, que não dá, eles não podem fazer questionamento de nada, porque senão é excomungado, vai para o inferno. Eles xingam a pessoa diretamente, a excomunhão é isso. Então veja, outra coisa, você acha que o PH Deus também, ele tem isso? Não tem, de modo algum. É aquilo que nós estávamos falando, que eu estava defendendo ontem. Exatamente. O processo, por exemplo, onde é que tem aquela tabuleta lá, ó, da descrenciologia? Em parte nenhuma, eles não aguentam. Então, aquilo lá é para a polimatia. Vamos entender bem. Agora, por exemplo, nós precisamos de verbete igual esse que o Pedro fez hoje, com 8 páginas, para debater os processos. Esse é o caminho. Não tem outro jeito. Agora, a maioria está trabalhando nesse nível. É muito bom. Né? Olha quanto verbete importante que tem aparecido aqui, de alto nível. Tem verbete que a turma está trazendo aqui, que resume, às vezes, 50 livros, para você obter aquelas ideias que eles colocaram em 4, 5 páginas. Você precisa de ler 50 livros especializados naquela área. Gente, isso é seríssimo. Roberto, você que entende lexomática e que sabe bibliomática, você também, Adriana, que entende bem disso, é ou não é? Vem cá, quantos livros a pessoa precisa de ler para fazer essas 8 páginas? Agora veja, isso é que eu chamo de tapa na cara, soco na cara, fratura exposta da impacto-terapia. Isso é a realidade, é o fato. Contra fato, não adianta vir que não tem. O processo é fato, está aí, acabou. Agora, vocês já viram só nesse verbete quantos entrecruzamentos de neo-ideias que pode ter para as pessoas? É um monte. Entrecruzamento de ideias. É uma loucura aqui. O tanto que tem. Agora, por quê? Porque vocês todos estão fazendo isso dentro da estrutura que nós fizemos, a composição dos verbetes da enciclopédia. Por exemplo, a primeira coisa é o template, é a fórmula, é a chapa. O Chico Xavier chamava isso de chapa, por causa do Emmanuel. O Emmanuel chamava isso de chapa. É a chapa, o template. Agora, o que é que se passa nisso? Isso aí é seríssimo. Por que aqui é seríssimo? Porque eu estou indo contra todos os cânones do processo da gramaticologia. A gramaticologia fala o seguinte, eu às vezes evito falar isso, mas eu já falei isso aqui antes, alguns anos aí, já foram. O caso todo é o seguinte, não se usa ponto e vírgula é uma coisa negativa. Agora, o parágrafo é que deve ser exaltado. Aquele livro que eu te dei está falando justamente isso mais uma vez, porque é mais uma gramática que apareceu. Mas pega aí 100 gramáticas, vocês vão ver isso por todo lado. Agora aqui é justamente isso. A exaltação do ponto e vírgula e a diminuição do parágrafo. Gente, é preciso ter inteligência para fazer isso. Eu não estou falando para criar, não. Que a hora que criou, você desencadeou o processo, você já tem muita fórmula, muita coisa, está fácil de fazer. Mas agora, mesmo aí, é preciso de ter cabeça para fazer isso. Agora, só os pontos e vírgula que tem na fatologia da vida e nas parafatologias. Eles acham que não pode ter isso. Observe aquele livro que você quis lá arranjar. Olha
Nas gramáticas, o que é que fala? Ponto e vírgula versus parágrafo. Vocês vão ver que eles liquidam com ponto e vírgula e exaltam o parágrafo. E eu aqui faço justamente o contrário, com a bela banana intelectual para todos, sim? Olha, eu agradeço muito você, que está ótimo o verbete, espero os outros 200, está entendendo? E vamos ver o que é que nós fazemos. O cara já chegou para mim e falou assim, como é que vai ser? Até chegar no fim do ano, você vai falar em 1000 para as pessoas. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 120 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 23 votos presenciais e 9 votos online. Hoje teremos os recados da Laisa sobre chamada de trabalhos do Sinvex, o Júlio sobre jornada da educação, o Mário sobre o curso 40 manobras, a Valdirene sobre o acoplamentário e a Rosa com o programa Verbitografia. Com vocês agora, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. O professor Valdo acabou de falar sobre a importância dos verbetes e da enciclopédia da Conscienciologia. Eu quero aproveitar para chamar a atenção também da importância do programa Amigos da Enciclopédia, que é a base de sustentação, de manutenção financeira de toda esse mega empreendimento, essa mega obra, que é cláusula pétrea da Maxi Proexis Grupal, ou seja, de todos nós. Então a gente quer convidar os amigos que querem aderir ao programa ou os amigos que têm a sua assinatura vencida e querem renovar, é só entrar em contato com o CAEC no telefone 45 35 25 26 52 ou diretamente pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Na semana que vem, domingo que vem, vamos ter o sorteio do netbook HP, muito bom para que vocês possam estar fazendo os seus trabalhos e o seu verbete. Obrigada. Boa tarde. A Sinvex faz um convite especial aos pesquisadores da Conscienciologia e invexólogos a enviarem os trabalhos, suas pesquisas pessoais, para o 10º Sinvex, que ocorrerá de 16 a 19 de julho de 2012, no campus Discernimento. Nós destacamos que o Sinvex é o primeiro congresso da Conscienciologia a chegar à 10ª edição, então é um momento histórico na Conscienciologia e nós gostaríamos de convidar a todos para esse evento. O mater pensene da edição deste congresso é o Max Planejamento Invexológico, que consiste na planificação técnica máxima mental somática, fundamentada pelo paradigma consciencial, realizada pela Consim para a vida atual, estabelecendo metas e meios factíveis a curto, médio e longo prazo, objetivando a retilinearidade na realização da programação existencial. Na chamada de trabalhos, que está disponível no site asinvexes.org, são sugeridos alguns temas: planejamento de vida, max planejamento na Invex e na Resexes, estrutura do max planejamento, variáveis do max planejamento, fases do max planejamento preparatória, aquisitiva e executiva distributiva, invexograma, max proex grupal e max planejamento e instituição conscienciocêntrica, técnicas otimizadoras do max planejamento, identificação das diretrizes do max planejamento, dentre outros temas. O prazo de envio para os trabalhos é 11 de dezembro de 2011, uma data fácil de ser gravada, porque é o mesmo dia da prova da Conscienciologia. Então, convidamos a todos a enviarem suas pesquisas para o 10º Sinvex. Obrigada. Segunda semana de reeducação consciencial, de 7 a 16 de outubro agora de 2011 aqui em Foz do Iguaçu. A programação da semana ela começa com a jornada de educação conscienciológica, depois há uma série de cursos, alguns deles simultâneos, especialmente voltados para o público docente, para os professores e professorandos de Conscienciologia, e depois a semana termina com o 2º Congresso Internacional de Veponologia.
Dentre esses eventos, dentre esses cursos que vão acontecer durante a semana, eu gostaria de destacar o do dia 12 de outubro, que é quarta-feira, feriado, que é o Profilaxia das Abordagens Dogmáticas, com o professor Marcelo da Luz e o professor William Klein. Eu tive acesso ao material, a parte do material que eles vão usar no curso, e tem, por exemplo, 27 abordagens ainda dogmáticas ou ainda resquícios de posturas religiosas que o professor Marcelo tem identificado nos discursos dos professores de Conscienciologia. O desafio agora é discutir essas questões, identificar quais delas cada um dos professores ainda tem e procurar eliminar essas posturas. Ok? É um desafio e tanto aí para os professores de Conscienciologia. Esse curso, então, 12 de outubro, no meio da Semana de Reeducação Consciencial. Obrigado. Convido a todos a participarem do 40 Manobras Energéticas, que irá ser realizado no dia 22, 23, 24 e 25 de setembro, semana que vem. Contamos com a presença de todos. Com maiores informações na Secretaria do CAEC. Obrigado. Nós queremos convidar a todos para o curso Acoplamentário, que vai acontecer de 21 a 23 de outubro, aqui no CAEC, com a temática Psicometria. Os EPICOM serão Alcir Alves e Cristina Aracaque. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Se você quer fazer parte do grupo dos 500 verbetógrafos da enciclopédia, não perca a oportunidade de fazer esse programa Verbetografia, que é 100% à distância. Então, se você não mora aqui em Foz do Iguaçu, mesmo aqueles que moram em Foz do Iguaçu, mas que têm problemas de horário, podem fazer esse programa Verbetografia. Ele vai ser iniciado agora no dia 22, agora semana que vem, na quinta-feira, de 19h30 às 21h30. Quem não puder estar presente nesse horário, é uma aula virtual e é uma aula online, pode assisti-la depois, né? Então, como é que vai ser composto esse programa Verbetografia? A gente vai trabalhar na plataforma Moodle, vai disponibilizar semanalmente um grupo de aulas acompanhadas aí de textos para estudo. E na semana seguinte, então, na quinta-feira, durante toda a semana, a gente vai fazer esse programa durante 12 semanas. Então, a cada quinta-feira, a gente vai estar online, tirando todas as dúvidas que, porventura, tenham surgido na semana de estudo de vocês. Durante essa semana, vocês vão fazer a organização de estudo que vocês quiserem, de acordo, adaptando às necessidades de vocês. Então, não tem esse problema de horário. Nas quinta-feiras, como eu falei para vocês, se vocês não puderem estar online, vocês podem enviar as perguntas antecipadamente, assistirem depois as aulas a posteriori, porque a gente vai deixar gravado lá à disposição de vocês, né? E aí a inscrição pode ser feita na recepção do CAEC, pelo telefone 3525-2652, ou podem também entrar em contato pelo e-mail caec@caec.org. Não perca a oportunidade de fazer parte dos 500 verbetógrafos. Esperamos vocês. E para amanhã teremos o verbete Epidemioprofilaxia, a especialidade para profilaxiologia. O autor, o professor Pedro Fernandes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.